nas quartas-feiras, é o dia onde nós reservamos para que a gente possa abrir a Escritura e ouvir Deus falar conosco. Eu quero convidá-los, então, para que possamos nos dedicar por alguns instantes ao exercício da oração. Os meus irmãos que estão em casa também, eu os convido a orarmos nesse momento, rogar ao Senhor para que Ele nos conceda sabedoria, iluminação, graça, que o Senhor nos conceda entendimento da palavra dEle. E que todo esse entendimento possa nos conduzir a melhor servirmos ao Senhor. Possa conduzir o nosso coração à gratidão a Deus por tantas bênçãos que o Senhor tem dispensado sobre nós. Bênçãos essas que nós bem sabemos que só nos é possível por causa de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Oremos. Pai Santo, nós queremos agradecer o Senhor pelo teu abundante cuidado para conosco, a tua misericórdia que se renovou desde as primeiras horas desse dia sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado paternal, a abundante provisão do Senhor, nada tem nos faltado, porque o Senhor tem cuidado de nós, e nós expressamos, então, gratidão ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, pela maior de todas as bênçãos, pois somos salvos em Cristo Jesus. Temos a certeza, temos segurança de vida eterna. Ó Deus, são bênçãos que nenhum recurso desse mundo poderia pagar, mas o Senhor fez e nos concedeu graciosamente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Rogamos que a tua palavra, a ser ministrada no nosso coração, nos conduza à paz, traga alegria ao nosso coração, que possamos nos deleitar nesse momento onde vamos nos debruçar a estudar a lei do Senhor, a tua palavra. Ó Deus, que esse evangelho possa alcançar os corações. E cada vida, ó Deus, que ouvir a tua palavra, ó Deus, se renda aos teus pés. E que renda toda honra, glória e louvor ao Senhor nosso Deus. Rogamos, ó Deus, que sejamos nós guardados pelo Senhor. Que a tua bênção seja abundante sobre nós. Abençoe a vida dos meus irmãos que aqui se reúnem, os meus irmãos que estão nos seus lares agora, mas que vão se dedicar, ó Deus, à meditação da tua palavra. Fale conosco. Rogamos a tua bênção sobre nós, no nome bendito de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nós chegamos ao 13º estudo, né? Vamos chegar ao 13º estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Eu quero convidá-lo para que você possa abrir a sua Bíblia, dessa feita no capítulo de número 5. A proposta do estudo hoje é começarmos a tratar acerca das bênçãos que são provenientes da justificação. Nós já temos aprendido muito nessa epístola acerca da essência do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é Cristo, aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E nós temos aprendido. E hoje nós vamos começar a desfrutar, então, que podemos assim dizer, que é a cereja do bolo, né, dessa epístola. Está aqui no capítulo de número 5, quando o apóstolo Paulo começa a nos ensinar acerca das bênçãos provenientes da justificação. É interessante lembrarmos que todas as doutrinas que nós aprendemos são doutrinas que são aplicáveis à nossa vida. Muitas vezes a gente pensa que doutrina é apenas algo que nós deixamos lá e fica só no nível do nosso conhecimento, apenas alguma coisa para enriquecer o nosso saber. Pelo contrário, irmãos, nós precisamos nos deleitar e vermos a praticidade dessa doutrina na nossa vida. E é isso que nós encontramos aqui no capítulo de número 5, quando o apóstolo Paulo começa a apresentar, então, os frutos, os benefícios da justificação. Hoje nós vamos meditar aqui no capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo de número 5. Todavia, nós vamos nos deter aos 2 primeiros versículos do capítulo 5. Permaneça com sua Bíblia aberta, nós vamos percorrer outros textos que vão enriquecer grandemente o estudo dessa noite. Romanos, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo de número 5, nos diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus,
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Como eu já disse, no início nós temos percorrido já um longo caminho, né, na epístola de Paulo aos Romanos. A essência dessa epístola é tratar acerca do Evangelho. E nós só conseguimos ter uma compreensão clara, real do que é o Evangelho, se nós entendermos toda a essência do Evangelho. Aquilo que Cristo fez, por que Cristo morreu, entender que nós estávamos numa condição desfavorável, porque éramos inimigos de Deus, estávamos diante de um Deus irado. É isso que Paulo vai tratando desde o capítulo de número 1. Ele mostra o estado decadente do homem pecador, mas ele nos revela que verdadeiramente a justiça de Deus está sendo revelada no Evangelho. No Evangelho nós encontramos as boas novas de salvação. O Deus gracioso salvando pecadores graciosamente. Capítulo de número 5, então, nos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós observarmos, desde o capítulo de número 3, o apóstolo Paulo está investindo, dedicando o tempo para tratar desse assunto tão importante que é a justificação. Talvez você está pegando o estudo hoje e pensa assim, mas o que é essa justificação? A justificação é um ato declaratório, no qual Deus declara o pecador justo com base na justiça de Cristo que é colocada na conta desse pecador. Então, o pecador é declarado justo, não por causa dos seus méritos, não por causa das suas ações, mas tão somente por causa dos méritos de Cristo, a obediência de Cristo, que agora é colocado na nossa conta graciosamente. E a única forma do pecador ter acesso a isso, conforme nós vemos aqui no versículo 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé. A fé é um instrumento ao qual o pecador utiliza para se apossar dessa bênção, para se apossar dessa graça, que é concedida agora graciosamente no Evangelho. Aquilo que era impossível o homem fazer, pois o homem era inapto para dar uma resposta coerente, uma resposta assertiva à lei de Deus, algo que trouxesse satisfação ao coração de Deus, aquilo que era impossível ao homem, conforme nós já aprendemos no capítulo de número 3, Deus então vai fazer. Ele mesmo vai propor a reconciliação. E é exatamente isso que se trata a justificação. Aqui nós somos ensinados o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz. A justificação é um ato que já aconteceu. Por exemplo, no momento em que a pessoa crê, ela já é declarada justa aos olhos de Deus. Porque ela crê naquele que pode redimir. Ela crê naquele que pode o salvar. Lembre-se que no capítulo de número 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre um grande exemplo de alguém que creu, e isso foi creditado, imputado a ele por justiça. O apóstolo Paulo falou sobre Abraão. Quando é que Abraão a justiça foi imputada a Abraão? No momento em que Abraão creu. Ele não havia ainda sido circuncidado, nem circuncidado seu filho. Ele não tinha ainda oferecido, a tentativa de oferecer o seu filho lá em sacrifício. Ele não tinha feito nenhuma obra. Mas ele creu naquele que havia prometido. Conforme nós vemos lá em Gênesis, no capítulo de número 15, versículo 6,
No momento em que Abraão creu, Deus imputou isso por justiça. A imputação é a mesma coisa de colocar na conta. Acreditou isso, né? A Abraão por justiça. E aqui nos diz, justificados, pois mediante a fé nós temos. Não é uma ação que acontece várias vezes na nossa vida. A justificação é um ato declaratório que Deus faz uma única vez. E muitas vezes a gente pensa que a justificação é como a santificação. A santificação é um processo na nossa vida, não é verdade? Não é isso que nós entendemos por santificação? Ação do Espírito Santo em nós, que nos conduz a cada dia a mortificar a nossa carne, né? A nossa natureza humana é mortificada, a cada dia nós nos tornamos mais e mais parecidos com Cristo. Isso é santificação, e a santificação é um processo que dura a vida toda. Mas a justificação não. É um ato declaratório. Quando um pecador crê em Cristo Jesus como seu único, suficiente Salvador, Deus o declara justo, uma vez por todas. Isso já aconteceu. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Justificados, pois, mediante a fé, nós já temos. Mas temos o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente precisa gastar tempo para pensar que paz é essa que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Porque poderíamos parecer assim aos nossos olhos que essa paz é tão somente um sentimento que invade o nosso coração, né? É como se você ficasse quase num estado zen, né? Olha, que sentimento maravilhoso, de tranquilidade, de harmonia que está por dentro do meu coração. Não é essa paz aqui que o apóstolo Paulo está falando no capítulo número 5. Ele está falando que por causa dessa justiça de Cristo colocado na nossa conta, justiça essa que Deus colocou na nossa conta, nós desfrutamos de paz com Deus. E essa paz aqui, ela tem um sentido relacional. E da onde nós podemos buscar mais informações sobre isso? Se a gente voltar ao estudo anterior, lá no capítulo de número 1, a gente vai ver Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo está pavimentando, ele fez isso até chegar ao capítulo número 5, deixando bem claro que todo homem é pecador. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vai trabalhar perfeitamente isso, deixando consciente os seus ouvintes, os leitores dessa epístola, que todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Deus olhou lá do céu e não há um justo sequer. Todos estavam extraviados, né? Como diz aí o capítulo de número 3, se você quiser olhar aí no versículo de número 9, Romanos 3, versículo 9. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Se olharmos aí no capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a conclusão que o apóstolo Paulo caminhou aos seus ouvintes. Todos pecaram. Todos estão cercados nessa categoria de pecadores. Se a Escritura parasse por aqui, todos estariam condenados. Como poderia o homem ser salvo por sua justiça própria, uma vez que ele não a tem? É por isso que no capítulo 3, no versículo 21, nós encontramos uma maravilhosa notícia. Quando o apóstolo Paulo diz assim: mas agora, sem lei,
se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Aquilo que era impossível ao homem, o que Deus está fazendo? Ele está propondo, para aqueles que agora têm fé em Cristo Jesus. Uma justiça que não é baseada nos méritos do homem, mas nos méritos de Cristo. E essa justiça vai proporcionar ao homem paz com Deus. Lembra lá do capítulo 1, versículo 18? O homem ao qual essa justiça não foi creditada, não está sobre ele, ele está numa categoria de inimigos de Deus. Quer ver um texto que vai deixar claro isso? Abra sua Bíblia ali, em Efésios, no capítulo de número 2. Caminha um pouquinho mais à frente. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 3, nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como também os demais. Olha só que informação importante o apóstolo Paulo está trazendo para os crentes lá de Éfeso. Ele está dizendo o seguinte: olha, lembre-se que outrora, em outro tempo, vocês eram filhos da ira, como os demais. Porque vocês estavam entregues ao curso da sua própria natureza. Vocês estavam vivendo de tal forma a satisfazer os desejos da carne, vivendo segundo a sua natureza. Vocês estavam mortos por causa dos seus delitos e seus pecados. Mas Deus, é isso que Paulo vai mostrar no capítulo 2 de Efésios, por causa da sua grande misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, irmãos, é esse estado relacional que o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo de número 5. Quando ele diz, olha, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Porque antes da justificação, sabe qual era a nossa relação com Deus? De inimigos. Por causa da nossa natureza pecaminosa. Na nossa natureza pecaminosa, você acha que nós íamos querer Deus? Íamos ter prazer nas coisas de Deus? Deleite em Deus? Conforme nós já temos visto até agora, irmãos, nós estamos diante da ira de Deus, caminhando segundo o curso do nosso próprio coração. Se Deus não mudasse a nossa sorte, se Ele não regenerasse o nosso coração, ainda estaríamos entregues ao nosso curso natural, os nossos pecados, e seríamos considerados inimigos de Deus. Você se lembra que Romanos capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, a ira de Deus está sendo revelada no céu contra toda a impiedade dos homens que detêm ou suprimem a verdade pela injustiça. A ideia que Paulo está falando ali em Romanos 1, 18, é que esses homens, no seu estado pecaminoso, na sua natureza normal, ele rejeita a revelação de Deus. Aquilo que o homem poderia conhecer de Deus, né, os seus atributos, Deus deixou muito claro isso, por meio das coisas que ele criou. Mesmo assim, o homem vai fazer o quê? Ele vai rejeitar essa revelação de Deus. Ele vai fabricar os seus próprios ídolos. Ele vai adorar os seus ídolos. E Deus, então, de certa forma, vai punir esse homem ao deixá-lo no curso do seu próprio coração. Então, o que precisa ficar bem claro para nós, até agora, é que sem essa obra da justificação, o estado do homem continua sendo o mesmo. De inimigo. De alguém que está caminhando para se encontrar com Deus irado. Uma grande mentira
tem andado circulando por aí há muito tempo. Podemos dizer assim, desde o início do século XIX, irmãos. Que é o seguinte, olha, Deus é tão amor, tão amor, tão amor, que jamais vai punir o pecador. Isso é uma falácia. Porque quando nós falamos num Deus amoroso, e é a essência de Deus, né, João vai dizer isso na sua primeira epístola, Deus é amor, é a essência de Deus. Mas também a Bíblia nos revela uma outra face de Deus. De um Deus que se ira. Não se ira somente com os pecados, é com o pecador, é as ações do pecador. Então, conforme nós já temos aprendido, irmãos, para alguém que ainda não foi, a qual a justiça de Cristo ainda não foi acreditada na conta dele, Deus vai olhar com um olhar de ira, insatisfeito. Porque qual vai ser as ações desse homem? Ações que vão glorificar a Deus? Que agradam a Deus? Pelo contrário, o homem, no curso do seu próprio coração, ele vai fazer aquilo que desagrada a Deus. Ele vai seguir os desejos e vai se inclinar para os desejos da sua carne. Ele vai ser inimigo de Deus. Mas nessa questão relacional, outra coisa precisa ficar bem clara. Não é somente o homem que está no sentido de inimizade com Deus. Deus também está no sentido de inimizade com o homem. Se nós tivéssemos terminado a Escritura aqui, irmãos, falando somente da ira de Deus, não haveria esperança para o homem pecador. É por isso que aquilo que era impossível para o homem, Deus fez. E isso é a obra da justificação. Então havia uma guerra entre as partes. Quando nós falamos no sentido pleno de um relacionamento com Deus, quais as duas figuras que vêm na sua mente, ao qual você poderia dizer o seguinte, olha, fulano e ciclano experimentou um sentido muito pleno de um relacionamento com Deus. Você se lembra onde nós encontramos isso na Bíblia? Gênesis, capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Sabe quem gozava de um sentido pleno de uma relação com Deus? Adão e Eva. Se nós olharmos, por exemplo, no capítulo de número 2, vai dizer que Adão e Eva tinham acesso à presença de Deus. A gente vai ver a narrativa, por exemplo, Gênesis 2, do versículo 15 a 17, diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. A pessoa, Deus dando uma ordem verbal ao homem, né? Que maravilha. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a gente vê que Adão e Eva ele tinham um relacionamento com Deus. Deus estava entregando uma ordem verbal. A gente vai ver, por exemplo, que após o pecado, tem um acontecimento importante ali, que diz assim, no capítulo de número 3, versículo 8 e 10 de Gênesis. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Essa era a relação que Adão tinha com Deus. Até eles serem expulsos do Éden, do jardim, do paraíso. O Éden ali era um simbolismo de uma relação íntima com Deus. Deus conversava com o homem, dava sua orientação ao homem, Deus caminhava pelo jardim, dialogava. Irmãos, eles tinham acesso à árvore da vida e poderiam viver eternamente. Mas a gente viu o que o pecado fez. Criou-se uma ruptura. Gênesis, no capítulo de número 3, o versículo 22 a 24, Deus vai expulsar o homem do jardim. E ele coloca lá, então, na entrada do jardim, um anjo.
É proibido agora, é restrito, não pode mais o homem entrar, ter acesso a isso. Mas sabe o que isso está simbolizando em todo o percorrer da história? Que o homem agora ele está afastado da presença de Deus por causa dos seus pecados. Aí você vai falar, mas e Moisés? E o sacerdote, e o sumo sacerdote não entrava no Santo dos Santos? A gente já vê que todo o acesso que o homem vai ter a Deus é muito limitado. Muito limitado. E assim se cumpre aquilo que nós encontramos nas profecias do Antigo Testamento. Diz claramente que os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. O homem está alienado de Deus. Por causa da sua natureza pecaminosa, ele agora é inimigo de Deus e Deus está contra o homem. Mas a grande questão é que nós não encontramos o evangelho somente no Novo Testamento. Os irmãos já aprenderam isso aqui. Vocês lembram da profecia de Gênesis capítulo 3, versículo de número 15? Nós encontramos a semente do evangelho ali, o próprio evangelho. Quando o Senhor diz assim, olha, falando para a serpente, da semente da mulher surgirá um varão, que pisará na cabeça. Ele está falando ali a respeito de Jesus, a semente da mulher, que em determinado tempo viria para fazer o quê? A reconciliação. Você quer ver como isso é muito claro nos escritos proféticos? Por exemplo, no livro do profeta Isaías, vai dizer claramente que, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, nos diz assim, uma profecia maravilhosa, e a gente só se lembra dela no Natal, né? É muito falada. Mas Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, nos diz assim, porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A gente lê isso e pensa que essa paz é apenas um sentimento. Essa profecia está falando a respeito de um príncipe da paz que seria o agente da paz, que seria o agente de reconciliação, aquele que ia fazer a ligação entre as partes que até então havia uma ruptura. Exatamente isso que é o evangelho, irmãos. O evangelho trata-se da reconciliação do Deus Santo com os pecadores. Por meio de quem? O agente da paz, o reconciliador, Jesus Cristo, o príncipe da paz. Exatamente isso que Jesus havia falado com os discípulos em João, capítulo de número 14, versículo 27, quando ele diz o seguinte, olha, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Jesus está falando de um relacionamento que seria possível aos discípulos com quem? Com o Pai. Por meio de quem? Por meio de Cristo. Nós estamos aí, João 14, nós estamos dentro de um contexto onde Jesus está falando palavras de despedida para os seus discípulos. Jesus está, de certa forma, está dizendo o seguinte, olha, eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, mas não fique com o coração de vocês atemorizado, não. Eu vou propor, vou deixar para vocês a minha paz. E essa paz não é um mero sentimento, porque a paz que o mundo oferece, ela é circunstancial. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Mas a paz de relacionamento que Cristo está oferecendo, graciosamente aos que crêem pela fé, irmãos, é algo que tem desfechos eternos. É algo concreto, é algo real. O apóstolo Paulo está falando aqui do maior benefício. Você agora está num estado de reconciliado. E uma das coisas que mais nos chama a atenção quando nós falamos de reconciliação, e nós aprendemos isso no capítulo de número 3 de Romanos, é o seguinte, quem propôs a reconciliação? O ofendido ou o ofensor? Foi o Deus ofendido.
que propôs a reconciliação. Porque a gente muitas vezes tem a mania de pensar que é o homem rebelde que diz o seguinte: olha, já que eu estou muito tempo em inimizade com Deus, eu vou fazer um acordo com ele, eu vou propor a reconciliação para que a gente possa ficar em paz, acabar a guerra entre eu e ele. Mas a gente viu que o homem não fez isso. Quem fez? Deus. Qual o preço? O sacrifício do Filho. É isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo número 3. Então, olha só que excelente notícia, que grande bênção nós temos aqui no capítulo número 5, versículo 1. Já que agora nós estamos justificados, Deus já declarou isso ao nosso respeito, nós temos paz com Deus. Deus agora olha para você, meu querido. Por mais que você esteja cheio de pecado, pois nós somos pecadores, pecamos constantemente, Deus olha para nós, mas Ele vê, sabe o quê? O sangue de Cristo, o sangue da reconciliação. E sabe como Deus nos trata? Como filhos, não como inimigos. Deus concede graça, misericórdia, perdão. Agora, se Deus não tivesse nos declarado justo, sabe o que nós alcançaríamos? Por meio das nossas próprias obras e ações, a ira de Deus. Continuaríamos no estado de inimizade. Seríamos inimigos de Deus e Ele seria o nosso inimigo. Por causa do que Cristo fez, irmãos, nós desfrutamos de uma paz relacional com Deus, uma paz que não tem fim. A paz desse mundo, a gente sabe que ela não perdura, mas a paz relacional com Deus, por meio de Cristo Jesus, isso é algo eterno. Essa é a grande bênção que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mas pense ainda comigo, falando sobre essa questão de relação com Deus. A gente muitas vezes entra em inimizade com alguém, né? Isso pode acontecer, por causa da nossa natureza caída ainda. Mas você já imaginou o que é você ficar em pé de guerra com Deus? Ser inimigo de Deus? Irmãos, você está sendo inimigo de alguém que você jamais vai conseguir vencer a guerra. Você sempre estará em grande prejuízo. Nós não temos nem a noção clara, concreta, do que é ser inimigo de Deus. Irmãos, se a gente sabe que Deus é onipotente, quem poderia medir força com Ele? Poderíamos nós ficar numa queda de braço com Deus? E sairmos assim, como um jovem poderia dizer hoje, né? Bem na fita? Impossível, irmãos. Seríamos destruídos, fulminados. Não sobraria nada de nós, se fôssemos deparar com a ira de Deus. Mas, por meio de Cristo, uma vez que Deus olhou para nós e agora vê a justiça de Cristo em nós, irmãos, nós desfrutamos de paz. Não somos mais inimigos de Deus e nem tampouco Deus é o nosso inimigo. Então, esse aqui é o primeiro benefício que o apóstolo Paulo está dizendo. Tem muitos outros. Vamos tratar apenas de alguns hoje. O segundo, nos diz assim, versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Irmãos, essa palavra acesso é extremamente importante aqui dentro desse contexto. Você se lembra que eu disse agora há pouco que depois do pecado, a entrada do pecado no mundo, o homem perdeu esse acesso? Até mesmo quando acontecia o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos, era algo muito limitado. E ele entrava ali no Santo dos Santos com temor e tremor. Porque se ele estivesse em pecado, ele morreria ali. Ele tinha que fazer vários rituais de purificação para entrar. Era necessário que houvesse expiação sobre ele, sangue derramado sobre o sacerdote, para que ele pudesse interceder pelo povo. Porque o povo não tinha o quê? Com Deus? Acesso.
E essa palavra acesso aqui na língua grega é muito importante. Era uma palavra que era utilizada para quando alguém adentrava a sala real. Dentro do contexto, tanto do Antigo Oriente, também dentro do contexto mais helênico, quando alguém entrava na sala real sem o convite, sem a permissão, sabe o que acontecia? Essa pessoa era morta. Nós estávamos impedidos de ter acesso à realeza. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas não tinha acesso a essa graça. Mas vocês se lembram o que aconteceu quando Cristo foi cravado na cruz? A palavra do Senhor vai nos dizer que o véu do templo se rasgou. O véu do templo era uma cortina extremamente grossa, espessa, que limitava quem estava no santo, no lugar santíssimo, daqueles que estavam no pátio, limitava. Ninguém poderia ter acesso, a não ser o sumo sacerdote, ao lugar santíssimo, o santo dos santos. O homem não poderia ter acesso à presença de Deus. E o tabernáculo simbolizava isso, a presença de Deus ali. Só o sumo sacerdote, não era sempre, poderia ter esse acesso permitido. Mas o povo ficava onde? No pátio. Ficava nos átrios lá. Eles não podiam ter acesso. Era necessário que sempre houvesse um intercessor, o sumo sacerdote, intercedendo a Deus pelo povo, suplicando a Deus por perdão em favor do povo, pela misericórdia de Deus em favor do povo. Mas quando Cristo morreu na cruz, meu querido, a palavra do Senhor diz que o véu do templo se rasgou, no sentido que agora temos acesso. Aquele acesso que Adão e Eva tinham, nós agora temos. Por isso que fala que, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça. Se eu te perguntasse assim, há alguma coisa que nós recebemos de Deus que não seja por meio da graça? Tudo é graça, irmãos. Toda a bênção que Deus nos concede é graciosa, porque nunca é meritória. Deus nunca olha assim, olha, pastor Jucimar merece, né? Então eu vou dar. Todas as bênçãos que Deus me concede é graça. Eu nunca mereço. Mas sabe por que Deus me abençoa? Sabe por que Deus abençoa você? Por causa da justiça de Cristo que está sobre você. Por causa dessa justiça, você tem acesso a Deus. Você não precisa nem de intermediário, irmãos, para falar com Deus. Quando você dobra os seus joelhos, por causa daquilo que Cristo fez, por meio de Cristo, o Deus Santo te ouve. Ele já tem te tratado como filho. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês estão achando que a justificação fica só nisso? Saber o que Deus fez? Irmãos, tem bênçãos abundantes dispensadas sobre você por causa dessa justiça. Essa justiça de Deus, a qual Ele colocou na sua conta, justiça de Cristo na sua conta, irmãos, isso te proporciona maravilhosas bênçãos. Você tem paz com Deus e você tem acesso a Deus. Pela fé, nós temos acesso. Mateus, capítulo de número 27, no versículo 50. Se você quiser abrir sua Bíblia, nos diz assim, Mateus, capítulo de número 27, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto para baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Meu querido, aqui, algo maravilhoso é inaugurado. Aquilo que o homem havia perdido por causa da queda, por causa do pecado do Éden, agora é restaurado. Sobre aqueles ao qual Cristo morreu na cruz. Eles agora têm acesso ao Pai.
a gente não entende a dimensão dessa graça. Eu falo, se todo crente soubesse realmente o que significa isso, a gente teria mais vida de oração. A gente valoriza muito pouco a oração. A gente fala assim, orar é falar com Deus. Mas a gente não para pensar o privilégio que é falar com Deus, irmãos. Imagine se um rei, o rei mais poderoso do mundo, dissesse o seguinte para você: olha, determinado dia, determinada hora, você vai vir aqui no meu palácio e você vai adentrar aqui na minha sala para falar comigo. Você entenderia isso como um grande privilégio? A pergunta é, como você ia se preparar para essa ocasião? A gente não para pensar nisso, né? Eu creio que eu acho que pegaria a melhor roupa que a gente tem, a gente pensaria no que falar, como se comportar. E é claro, irmãos, que a gente não ia perder a oportunidade para que a gente pudesse pedir o favor do rei. Era isso que todos aqueles que adentravam a sala do rei tinham como expectativa: alcançar o favor do rei. Em Cristo Jesus, meu querido, aqueles que foram justificados, eles têm acesso. Você, a qualquer momento, você pode, em oração, ter acesso, falar com a realeza. Você pode desfrutar de um relacionamento, irmãos, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Aquilo que era impossível, irmãos, Deus tornou possível por meio de Cristo Jesus. A ideia do apóstolo Paulo aqui é que quando os crentes tomassem conhecimento disso, é que eles ficassem num estado assim, de alguém que está vibrando com a notícia. Aí eu pergunto a você, por que os crentes não vibram mais com isso? Já parou para pensar? Por que os crentes, ao tomarem conhecimento dessas coisas, não vibram? Não choram, não se alegram, não ficam entusiasmados? É porque a gente está com uma expectativa muito pequena no Evangelho. O Evangelho pregado hoje é algo utilitário. Sabe o que é algo utilitário? Bom, eu sirvo a Deus já de olho naquelas bênçãos materiais que Ele pode me dar. Se Ele vai resolver os problemas do meu casamento, os problemas com meu filho rebelde, os meus problemas financeiros, meus problemas de saúde. A gente está limitando o Evangelho a essas ninharias. Hoje a gente vê aí que é ensinado um Evangelho utilitário. As pessoas colocam Deus até mesmo numa categoria de Papai Noel, né? Que a gente só se lembra dele para pedir presentes. Irmão, a gente deveria ficar extremamente empolgado com o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. O que nós recebemos. A gente tem colocado essa obra salvífica de Cristo e nivelando isso por muito baixo. Meu querido, você é tratado como filho, você não é inimigo de Deus. Por causa dessa justificação, você tem acesso ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. E isso é uma maravilhosa graça. É por isso que ele diz, olha, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé a essa graça na qual estamos firmes. A gente pode ficar firme. A gente tem procurado muita coisa para a gente firmar a nossa fé, quando na verdade nós deveríamos ficar ancorados nisso aqui, nessas verdades. E hoje a gente tem visto um monte de crente na igreja que fica esperando, será que a gente não vai ter algo a mais, né? A igreja fica falando só dessas coisas. Meu querido, a gente não tem que parar e pensar nas implicações dessas doutrinas na nossa vida. Isso são coisas profundas. Temos acesso pela fé a essa graça. Todo o favor de Deus para conosco é graça. Todas as suas bênçãos são graciosas, pois não merecemos. E o acesso a Deus, podemos assim dizer que é o favor mais imerecido de todos. Você,
acessar a Deus, chegar à presença de Deus. Isso é algo, irmãos, extremamente grandioso, maravilhoso. Mas há um terceiro benefício, que é fruto da justificação. É como se o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês só conseguem isso aqui por causa da justificação. Sem essa justificação, não tem acesso a Deus, não tem paz com Deus. Ele vai falar de mais uma bênção, e nós vamos fechar aqui o estudo de hoje com essa bênção. Também está no versículo de número 2. Ele nos diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A terceira bênção, irmãos, aqui é esperança. Pense comigo. O que é esperança? Se alguém te perguntasse assim, o que é esperança para você? A esperança, num nível humano, seria mais ou menos assim. É algo que a gente espera, né? Mas é o que pode acontecer, como pode não acontecer. Imagina se diz assim, olha, vamos pegar exemplo aqui o Acla. Olha, eu tenho esperança que eu vou passar na prova que eu vou fazer aí. A esperança na mente dele é algo que pode acontecer, como pode não acontecer. Mas a esperança que nós recebemos aqui, quando fomos justificados, é algo concreto e real, que vai acontecer com 100% de garantia. É algo que você pode ancorar tranquilamente, que pode passar o vendaval que for, que não é mudado. Isso aqui serve também, irmão, sabe para quê? Para aqueles que têm a noção e pensam assim, olha, eu posso perder a minha salvação. Meu querido, se a salvação depender de mim, eu vou perder. Eu vou pecar, vou falhar com Deus, mas a justificação é um ato que Deus já declarou. Aquele que começou a boa obra, não é isso que Paulo vai dizer em Filipenses, ele não é fiel para completar essa boa obra? Então nós precisamos crer que nós seremos salvos por qual mérito? É isso que se trata de justificação. O meu? Se for pelo meu mérito, eu estou perdido. Mas é pelo mérito de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que nós podemos ter a esperança, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, no sentido de que nós não vamos oscilar. Não temos por que oscilar. Nós estamos firmes pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e gloriamos, também poderia ser, nos alegramos na esperança da glória de Deus. Não é uma esperança que no fim pode não acontecer, irmãos. É algo concreto, é algo que vai acontecer. Conforme podemos observar aqui, no versículo de número 5, qual é o penhor, né, dessa esperança? No versículo de número 5 diz assim, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Em certo sentido assim sabe, porque você não precisa duvidar dessa promessa, dessa justificação, desse acesso, dessa relação de paz com Deus, porque o Espírito Santo foi derramado. E é um derramar aqui, está falando do amor de Deus. A prova do amor de Deus é o seu Espírito que foi nos concedido, derramado abundantemente. É uma esperança que não tem possibilidade de ser frustrada. Não pode falhar. Podemos olhar para trás. Olha só o que é justificação. Se eu te perguntar assim, depois desse estudo, meu irmão, quando é que a justificação aconteceu? Aconteceu lá atrás, aconteceu agora ou vai acontecer ainda? Pelo que nós temos aprendido, a justificação já aconteceu. Quando? Quando, pela fé, eu me apossei, eu criei em Jesus, pela fé. Quando você creu em Jesus pela fé, Deus te declarou justo. Então, é o que já aconteceu.
Mas por causa dessa esperança aqui, que ela não confunde, é algo real, é algo concreto, eu posso olhar para trás, entender o que aconteceu, colocar minha fé nisso. Eu posso olhar para o presente, entender o que está acontecendo, o meu acesso, a minha vida com Deus, relacionamento com Deus, e crer nisso, mas eu também posso olhar para frente. Por isso ele está dizendo assim, olha, essa esperança, ela não confunde, ela não vai dar errado. Deus está prometendo isso. Então eu posso ter esperança também no futuro. É por isso que eu posso me firmar em todas as promessas de Deus em sua palavra. Principalmente que Jesus não vai perder de nenhum daqueles que o Pai deu a ele. É por isso que eu posso olhar para frente e crer na promessa de que ele começou uma boa obra em mim e ele vai terminar essa boa obra. Eu posso olhar para frente e crer na promessa que ele é poderoso para nos livrar de todos os tropeços. Conforme nós já aprendemos aqui no estudo da Epístola de Judas. Deus é fiel em suas promessas. Queridos irmãos, olhando essas bênçãos aqui, isso não deveria conduzir o nosso coração à gratidão, ao louvor, à adoração? Não deveria nos conduzir para que continuamente, todos os dias, a gente possa ter ânimo, encorajamento, motivação para adorar e servir a Deus? Algo que constantemente eu falo aqui na igreja. Meus irmãos, se ao saber dessas coisas, você não se sentir motivado, nada mais vai poder te motivar. Tudo que a gente poderia fazer para motivar pessoas, logo daqui a pouco isso se apaga. E essa é uma crítica severa que nós precisamos fazer com esse evangelho açucarado que a gente vê hoje. Um evangelho que se mascara para atrair o pecador. Como se Deus precisasse desses artifícios. A gente muitas vezes prega um evangelho no qual Deus praticamente implora o pecador para que o pecador possa servi-lo. Quando a gente viu isso, irmãos? O apóstolo Paulo, você vai ver isso na primeira epístola dele aos Coríntios. Ele vai tomar uma resolução. Ele vai dizer o seguinte, olha, porque eu decidi, está lá em 1 Coríntios capítulo 2, a pregar Cristo e esse crucificado. A mensagem que a igreja deveria estar anunciando hoje, sabe qual é? Para o pecador, você está caminhando para se encontrar com Deus irado. E a única forma de você ser salvo é você entender que você precisa de um redentor que é Cristo. Porque a única forma de Deus se agradar de você é Deus mesmo colocando a justiça de Cristo sobre você, o sangue dele sobre você, para que você não pereça, mas para que você tenha vida eterna. Fora isso, é impossível o homem ser salvo. Irmão, nós estamos nos aprofundando nessa epístola, porque é hora da igreja do Senhor Jesus Cristo pregar o evangelho, mas não um evangelho diluído. A gente muitas vezes tem pregado apenas o amor de Deus. Bom, se um pecador não está convicto de que ele é um pecador, transgressor, infrator, inimigo de Deus, você acha que ele vai abraçar a mensagem do evangelho? Para que ele precisa do evangelho? Mas quando o homem se torna consciente do seu estado de miséria, de pecado, que ele é um inimigo, ele é um transgressor, e ele está caminhando a passos largos para se encontrar, se deparar com Deus irado e ser julgado por esse Deus, meu querido, a única coisa que ele pode se agarrar é em Cristo Jesus. E é isso que vai fazer toda a diferença. Naquele grande dia, onde todos nós seremos julgados, a única coisa que vai fazer a diferença, meu querido, é se essa justiça de Cristo está sobre você. Porque se ela não tiver, se você chegar lá com a sua justiça própria,
você será condenado. Mas que possamos sair daqui dessa noite alegres, gratos, louvando a Deus por tão grandes bênçãos. E que essas bênçãos possam, seriamente, motivá-lo na caminhada, meu querido. Nós não podemos dar uma outra resposta a Deus que não seja uma vida de obediência, louvor, adoração e sempre gratidão por tão grandes bênçãos que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Tudo o que Deus faz por nós, não se esqueça disso, meu querido, é por causa de Jesus. Sabe esse grande amor com que Deus tem por você? É por causa de Jesus. Se Deus olhar para nós e não enxergar em nós o Filho dele, o sangue do Filho, o sacrifício do Filho, a justiça do Filho, os méritos do Filho, meu querido, você sempre será inimigo de Deus. Não espere coisa diferente. Deus sempre será contra você. E eu quero convidá-lo à oração nesse momento. Talvez há muito tempo você não faz isso, e eu quero te convidar a fazer. Talvez você não tenha tudo que você queria ter. Talvez você queria ter um emprego melhor, uma família melhor, estar numa situação de vida melhor. Mas eu quero dizer que se essa justiça de Cristo está sobre você, você tem a maior bênção. Pode nos faltar tudo desse mundo, irmãos. Mas nós temos salvação, vida eterna. E nós precisamos agradecer a Deus. Se a gente não consegue ser grato a Deus por esse grande benefício, o que mais vai nos levar a agradecer a Deus, irmãos? Portanto, talvez você esteja um tanto desanimado hoje. Desorientado, sem motivação, sem força para prosseguir. Pare e lembre. Lembre-se da cruz, o que Cristo fez, o amor de Deus. Então você vai encontrar forças para dar uma resposta de gratidão, louvor e adoração ao Senhor. Portanto, ore nesse momento. Talvez há muito tempo você não tenha feito isso. Agradecer o Senhor por tão grande salvação. Oremos. Pai Santo, queremos te agradecer por tão grande amor dispensado sobre nós. A tua palavra diz que nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Partiu do Senhor a resolução de buscar o perdido, de resgatar a ovelha perdida. Ó Deus, estávamos entregues ao custo do nosso próprio coração. Por natureza éramos filhos da ira, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor demonstrou compaixão, misericórdia, amor, ao enviar o teu único filho a morrer numa cruz, para pagar o preço da redenção, para pagar, ó Deus, e propor a nós a reconciliação. Ó Deus, o que poderíamos dar ao Senhor por esse benefício? Nada. Mas nós queremos, ó Deus, dar uma resposta de louvor, adoração, gratidão. Ó Deus, que ao saber dessas verdades possamos sair daqui maravilhados por teu amor, tão grande amor. E que possamos, ó Deus, ser motivados ao saber com grande amor nós fomos envolvidos, acolhidos. Rogo a Deus que o Senhor nos abençoe. Que essas verdades possam fazer o nosso coração queimar, arder pelo Senhor, voltar a bater novamente por Ti, ó Pai. Abençoe o Teu povo, aviva os nossos corações, conceda despertamento espiritual aos Seus filhos. Seja sobre nós a Tua bênção, possamos nós sempre sermos guardados e amparados por Tua boa mão.
No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, nós chegamos ao término do estudo bíblico dessa noite. Eu quero agradecer aos irmãos que nos visitam essa noite. Nosso muito obrigado. Receba o nosso abraço fraternal. Os irmãos que estão em casa e participaram desse estudo, aqueles que ainda vão assistir essa mensagem após ela ser, esse estudo após ele ser postado, nossa gratidão, que Deus abençoe a todos. Lembrando que na próxima sexta-feira nós temos reunião de oração pelo aplicativo Zoom, às 19h30. Nós temos também o trabalho da UPH aí, então, homens, fiquem conectados aí, o trabalho da nossa sociedade interna. Nós temos Escola Bíblica Dominical, no próximo domingo nós estaremos fazendo um encerramento de toda a lição que nós temos estudado, né? Assuntos tão relevantes. E às 18h, no próximo domingo, nós teremos o culto aqui de louvor e adoração ao Senhor, e você é o nosso convidado para cultuar o Senhor. Que Deus abençoe a todos e de paz. Abraços fraternais aos meus queridos irmãos. Amém.